Graça e paz, amados irmãos e irmãs, que o Senhor nos abençoe nesta manhã poderosamente. Nós gostaríamos de te pedir com muito carinho, se possível, inscreva-se no nosso canal e dê o seu joinha, também aperte o sininho para que você possa receber todas as notificações, todos os vídeos e possa também divulgar a palavra de Deus. Nossa meditação nesta manhã encontra-se na primeira carta de Pedro, o apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos de número 3, 4 e 5, que diz assim: Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingivos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Meus amados, quando nós falamos de Pedro, o apóstolo Pedro, nós podemos falar com muita clareza e com muita convicção. Pedro foi um dos mais fascinantes personagens da Bíblia. Pedro andava com Jesus, Pedro trabalhou para o tempo todo para estar ao lado do mestre, porém Pedro era bruto, Pedro não tinha muito domínio próprio, Pedro, ele, apesar de ser um diamante, mas não era lapidado. Mas Jesus, olhando a sua disposição, olhando a sua sinceridade, seu compromisso, sua parceria, Jesus então trabalhou muito para lapidar a Pedro. Pedro era corajoso. Pedro cometeu muitos erros, mas ele era ousado. Pedro, ele proclamava o evangelho do Senhor Jesus sem temor, sem preocupação. Pedro agia frequentemente pregando a palavra de Deus, mas agia também sem pensar. Pedro não tinha domínio próprio. Pedro era firme na sua palavra, na verdade, mas tropeçava em muitas coisas. Pedro elogiou e se confessou diante do Mestre Jesus e foi elogiado por ele. Pedro, quando agia na soberania de Deus, Pedro vencia, avançava. Mas quando Pedro agia por sua própria natureza, com a sabedoria humana, ele tropeçava muitas vezes. Mas se arrependia. Pedro, ele mesmo disse que ele precisava de ter domínio próprio. O que Deus está falando conosco nesta manhã, amados? Nós podemos ser cristãos verdadeiros, porém andarmos tropeçando constantemente por falta de domínio próprio. O domínio próprio é um dos frutos do Espírito. Domínio próprio, mansidão, amor. Lá em 1 Coríntios 13 nos diz que contra essas coisas não há lei, porque é fruto do Espírito. E quero dizer que para termos domínio próprio, sermos mansos, precisamos estar ligados em Jesus constantemente. Precisamos ter vida no altar do Senhor. Precisamos estar constantemente em oração, em vigilância. Precisamos estar estudando a palavra, porque nós vamos aprender o que é certo e o que é errado. Deus nos chama a atenção para que tenhamos domínio próprio em todos os lugares. No falar, nas nossas atitudes também, no agir, dentro de casa, no trabalho,
na igreja, porque fazendo isso, nós vamos evitar dissolução, divisões, brigas, amarguras, contendas. Deus nos mostra nesta manhã, através do exemplo de Pedro. Pedro, homem abençoado, porém sem domínio próprio. Mas o Senhor o corrigiu e ele aprendeu com o mestre. Façamos isso nesse dia, para que tenhamos vida de mais tranquilidade nos dias maus, nesses dias difíceis e até a volta do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome, grandioso és tu, digno de toda exaltação e de louvor. Estamos nos colocando diante de ti nesta manhã, papai, pedindo a ti que venha nos ensinar a ser mansos, termos domínio próprio. Pedro servia a ti, porém ele era bruto, mas o Senhor o lapidou. Faça isso conosco, papai, no nosso falar, no nosso agir. Abençoe, Senhor, a nossa nação, os nossos governantes. Abençoe, Senhor, também os nossos pastores, padres e demais líderes. Abençoe os profissionais da saúde. Blinda-nos, ó Deus, também, livrando de toda pandemia, protegendo-nos, dando cobertura do teu sangue. Senhor, ensina-nos a estudar a tua palavra, a buscar em oração, independente de denominação. Tu és o único Deus. Muito obrigada por tudo, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e guarde. Amém.